Dragon Ball é cheio de personagens poderosos, mas hoje vamos falar só dos mortais. Aqueles que não são deuses, mas que mostram uma força incrível. Esses guerreiros lutam, se superam e chegam a níveis que parecem impossíveis. Neste vídeo, vou mostrar um ranking baseado só no que eles realmente fizeram no mangá e no anime, sem achismo. Cada um aqui provou que merece estar nessa lista, mesmo que alguns possam crescer ainda mais com novas batalhas. Então, se você é fã de verdade, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos juntos descobrir quem são os 10 mortais mais fortes de Dragon Ball. Cell Max ocupa a 10ª posição na nossa lista dos mortais mais poderosos de Dragon Ball, e isso tem motivos bem claros. Embora ele seja uma ameaça gigantesca e tenha um poder bruto imenso, ele ainda fica atrás dos grandes guerreiros que dominam o topo dessa lista. Neste texto, vou explicar exatamente por que Cell Max está nessa posição, baseado nos seus feitos e no que ele realmente mostrou até agora. Cell Max é uma versão aumentada e muito mais forte do Cell original, criado em um laboratório com o objetivo de ser um ser de poder absurdo. Ele é enorme, resistente e possui uma força física brutal, capaz de destruir áreas inteiras com facilidade. Seus ataques causam destruição em larga escala, e ele é um dos vilões mais ameaçadores que Gohan Beast e seus aliados já enfrentaram. Porém, força bruta não é tudo em Dragon Ball, e é aí que Cell Max acaba ficando para trás. Apesar de toda a sua potência física, Cell Max não mostrou tanta habilidade estratégica, nem técnicas avançadas como outros guerreiros. Ele depende basicamente da sua força e resistência para vencer batalhas, o que pode ser uma desvantagem quando enfrenta lutadores que combinam força, velocidade, técnica e transformações poderosas. Ele foi derrotado pela união de Gohan Beast e Piccolo, que trabalharam juntos para pará-lo. Isso mostra que sozinho, Cell Max não consegue superar os guerreiros mais poderosos do universo Dragon Ball. Além disso, Cell Max não teve grandes feitos individuais que o colocassem acima dos outros. Ele não venceu nenhum dos lutadores mais fortes como Goku no Ultra Instinto, Vegeta no Ultra, Ego ou Frieza Black. Também não demonstrou poderes divinos ou transformações que aumentem seu nível além do que ele já tem. Por isso, mesmo com toda a sua força, ele ocupa o 10º lugar, um lugar que reflete sua ameaça, mas também seus limites. Outro ponto importante é que Cell Max pode crescer no futuro. Ainda há espaço para ele evoluir, aprender novas técnicas e talvez até alcançar níveis maiores de poder. Mas por enquanto, os feitos dele são suficientes apenas para a 10ª posição. Em resumo, Cell Max é um monstro de força, mas que falta versatilidade e feitos maiores para subir no ranking. Ele é uma ameaça real, mas não chega perto dos maiores mortais do universo Dragon Ball. Por isso, o 10º lugar é justo e reflete bem o que ele mostrou até aqui. Em 9º lugar temos Jiren, o lendário guerreiro do universo 11, que conquistou seu lugar entre os mortais mais poderosos de Dragon Ball por méritos claros e impressionantes. Jiren não é um deus, mas seu poder supera a maioria dos lutadores humanos e até muitos seres divinos, o que o torna uma força a ser respeitada no multiverso. Jiren se destacou principalmente durante o Torneio do Poder, onde enfrentou os guerreiros mais fortes de vários universos. Sua força física é esmagadora, sua velocidade é quase impossível de acompanhar, e sua resistência ultrapassa limites que a maioria dos mortais jamais poderia alcançar. Durante as batalhas, ele conseguiu manter um nível de poder tão alto que por muito tempo parecia imbatível. Mesmo enfrentando Goku no Ultra Instinto, a forma mais poderosa que o Saiyajin já alcançou, Jiren foi capaz de lutar, cabeça a cabeça, provando que seu poder não é simples exagero. Ele resistiu a ataques devastadores, mostrou um controle extremo de sua energia e demonstrou uma capacidade de luta tática que o torna um adversário difícil de derrotar. Apesar de toda essa força, Jiren não conseguiu vencer Goku no Ultra Instinto e outros guerreiros que ultrapassaram seus limites, como Vegeta no Ultra Ego e Frieza Black. Isso mostra que, embora Jiren seja incrivelmente poderoso, ele ainda está atrás daqueles que alcançaram transformações divinas ou níveis extremos de poder. Outro fator que pesa para a posição de Jiren é que ele ainda não teve grandes avanços ou transformações novas depois do Torneio do Poder, o que significa que seu poder pode estar estagnado se comparado a personagens que continuam evoluindo, como Goku, Vegeta e Granola. Em resumo, Jiren é um dos mortais mais fortes que Dragon Ball já mostrou. Sua força, resistência e habilidades de luta o colocam com segurança no top 10, e sua performance no Torneio do Poder é a prova definitiva de seu poder. Por enquanto, ele ocupa o 9º lugar, respeitado e temido, mas atrás daqueles que mostraram feitos ainda maiores e transformações mais poderosas. Agora, em 8º lugar, temos Moro, o Devorador de Planetas. Um vilão que trouxe um tipo de ameaça completamente diferente para o universo de Dragon Ball, diferente dos outros guerreiros que se destacam apenas pela força bruta. Moro combina magia antiga com absorção de energia, o que o torna um inimigo imprevisível e extremamente perigoso. Moro foi apresentado como um mago milenar,
selado por causa do seu poder descomunal. Após recuperar sua juventude, ele demonstrou que seu nível de ameaça ia muito além do esperado. Ele foi capaz de derrotar Goku e Vegeta em diversas situações, mesmo quando eles já estavam mais fortes após o Torneio do Poder. O diferencial de Moro é que ele não depende só da força física. Ele drena a energia vital de planetas inteiros, enfraquece seus inimigos com magia e ainda foi capaz de copiar habilidades dos guerreiros que enfrentava. Um dos momentos mais assustadores foi quando ele absorveu o poder de um anjo artificial. O Meros, ganhando controle do Ultra Instinto, incompleto e se tornando uma ameaça real até para Goku no auge. Moro chegou ao ponto de fundir-se com o próprio planeta Terra, o que fez sua destruição se tornar quase impossível. Isso obrigou Goku a despertar o Ultra Instinto completo de maneira estável pela primeira vez. Mesmo com todo esse nível de poder e técnicas únicas, Moro acaba ficando na 8ª posição por 2 motivos principais. 1. Ele depende muito da absorção de energia e da preparação antes da luta. 2. Uma vez que Goku despertou o Ultra Instinto completo, Moro não conseguiu manter o combate em pé de igualdade e foi vencido de forma definitiva. Ainda assim, Moro é mais forte que Jiren, pois enquanto Jiren lutava apenas com força e resistência, Moro ameaçou o universo inteiro com sua magia e adaptação. Seus feitos incluem vencer os 2 Saiyajins principais em vários momentos, enganar os deuses e ainda quase destruir a Terra. São feitos mais impactantes que os de Jiren e de muitos outros. Por esses motivos, Moro fica em 8º lugar, bem acima da média, mas ainda atrás dos personagens que alcançaram níveis divinos de forma mais consistente e controlada. Em 7º lugar, no nosso ranking dos mortais mais poderosos de Dragon Ball, temos Granola, o último sobrevivente da raça cereal. Ele se destacou por um feito único em toda a franquia: se tornar o guerreiro mais poderoso do universo por meio de um desejo feito às esferas do dragão de cereal. Mas por que alguém com esse título não está mais acima na lista? Vamos explicar com clareza. Granola usou as esferas para se tornar o ser mais poderoso do universo 7 naquele momento. Porém, seu desejo teve um custo. Ele sacrificou quase toda a sua expectativa de vida para alcançar esse poder. Mesmo assim, o nível que ele atingiu foi absurdo. Ele superou Goku e Vegeta, derrotando ambos separadamente com extrema eficiência. Granola usava ataques precisos, baseados em pontos vitais, além de uma velocidade absurda que o fazia desaparecer e reaparecer em instantes. Um estilo de luta quase impossível de se prever. Além disso, Granola desenvolveu novas habilidades como multiplicação de clones, percepção avançada de ki e ataques de energia, concentrada que poderiam eliminar oponentes com um só golpe. Ele é um dos personagens mais inteligentes em batalha, combinando sua técnica de elite com um poder que rivalizava com qualquer deus da destruição naquele ponto da história. Porém, Granola foi superado pouco depois por Goku e Vegeta, que treinaram e dominaram melhor suas formas, o Ultra Instinto e o Ultra Ego. Além disso, Frieza Black apareceu com um poder tão imenso que derrotou Granola e Gás sem qualquer dificuldade. Isso coloca um limite bem claro no nível de Granola. Embora ele tenha sido o mais forte por um curto período, ele foi rapidamente ultrapassado. Outro ponto importante é que, mesmo poderoso, Granola mostrou certa instabilidade emocional e falta de controle, pleno de suas novas habilidades no início, o que o deixou vulnerável em vários momentos. Por isso, Granola fica com o 7º lugar. Ele é incrivelmente forte, tem feitos gigantescos e técnicas únicas, mas foi superado por personagens que seguiram evoluindo sem depender de um desejo. Ainda assim, é um dos guerreiros mais impressionantes que já apareceram. E se não tivesse sacrificado sua vida, talvez hoje estaria ainda mais acima. Em 6º lugar temos Broly, o lendário Saiyajin, que redefiniu o conceito de poder bruto no universo de Dragon Ball, desde sua introdução no filme Dragon Ball Super. Broly, ele se tornou um dos personagens mais temidos e respeitados pelos fãs, e com razão. O que torna Broly tão perigoso não é apenas sua força, mas a forma como ele aprende e evolui em plena batalha. Broly nasceu com um poder absurdo, que nem mesmo ele entendia ou conseguia controlar. Seu pai, Paragus, reprimiu esse poder por anos, mas quando foi libertado, Broly se transformou em um monstro de força devastadora. Durante o combate contra Goku e Vegeta, ele se adaptava a cada segundo. Mesmo sem nunca ter treinado como os outros guerreiros Z, ele acompanhou o Super Saiyajin Blue com puro instinto de sobrevivência. E o mais assustador, sem qualquer técnica refinada, Broly começou a superar ambos juntos. Ao atingir sua forma de Super Saiyajin lendário, ele ficou totalmente fora de controle e levou Goku e Vegeta à beira da derrota. A única forma de vencê-lo foi usando a fusão em Gogeta. E mesmo assim, Broly resistiu a muitos ataques antes de ser finalmente derrotado. Isso mostra que seu poder, embora bruto, rivaliza com os guerreiros mais bem treinados do universo. Um ponto importante é que Broly continua vivo e está sendo treinado por Whis. Isso significa que ele tem um potencial ainda maior para evoluir. Ele não depende de desejos como Granola, nem de magia como Moro.
Seu poder vem da raça Saiyajin, em seu estado mais puro e feroz. Em pouco tempo, ele pode se tornar um dos mais fortes da franquia, talvez até superando Goku e Vegeta, caso consiga dominar seus próprios limites. Broly está acima de Granola e Moro, por causa da escala de destruição e da ameaça, que representou mesmo sem preparo. Ele sobreviveu à fusão mais poderosa, Gogeta Blue, algo que poucos conseguiram. Seu corpo aguenta níveis extremos de combate, e sua evolução é assustadoramente rápida. Por tudo isso, Broly fica com o 6º lugar. Ele é um monstro em campo de batalha, e seu futuro pode levá-lo ainda mais longe. Mas por enquanto, por não ter controle completo de seu poder e ainda estar em fase de crescimento, ele para aqui. Em 5º lugar, temos Gohan Beast, uma das transformações mais surpreendentes e impactantes dos últimos tempos em Dragon Ball. Por muito tempo, os fãs esperavam que Gohan voltasse a alcançar seu verdadeiro potencial. E foi exatamente isso que aconteceu no filme Dragon Ball Super, Super Hero, onde ele despertou uma nova forma que chocou até os mais poderosos guerreiros. Gohan Beast nasceu de um momento extremo. Quando Cell Max estava prestes a eliminar Piccolo, Gohan liberou um poder oculto, motivado pela raiva e pelo desejo de proteger. Essa transformação lembra o despertar que ele teve na saga de Cell, mas agora muito mais intensa. Seus cabelos ganharam um tom prateado com um estilo selvagem, seus olhos ficaram vermelhos e sua aura parecia envolver o campo todo como uma tempestade elétrica. Mas o que impressiona mesmo são os feitos dessa forma. Gohan Beast derrotou Cell Max com apenas um único ataque. O Makanko-Zappo especial, um golpe que ele aprimorou com base na técnica do Piccolo. Isso não apenas mostra um nível absurdo de força e controle, mas também de inteligência em combate. Cell Max estava em um nível tão alto que nem mesmo Goku, Vegeta ou Broly poderiam enfrentá-lo naquele momento. Ainda assim, Gohan deu fim à luta com precisão cirúrgica. Essa forma coloca Gohan acima de Broly. Granola e Moro, por um motivo bem claro. Ele derrotou um inimigo que estava acima de todos esses vilões com apenas um golpe final, enquanto os outros personagens precisaram de muita luta, sofrimento e até fusões para derrotar ameaças menores. Isso mostra que Gohan Beast ela tem um nível de poder muito próximo dos deuses da destruição, talvez até além, mesmo que ainda não tenhamos visto esse poder em seu máximo. Por outro lado, Gohan não treina com a mesma intensidade que Goku ou Vegeta, e seu controle sobre essa nova forma ainda é limitado. Ele mesmo admite que precisa entender melhor esse novo poder. Então, apesar do feito absurdo contra Cell Max, Gohan ainda não mostrou consistência suficiente para estar no topo. Por isso, Gohan Beast ocupa o 5º lugar. Um guerreiro com poder devastador, capaz de feitos que poucos podem igualar, mas que ainda precisa mostrar mais regularidade e evolução para subir ainda mais nesse ranking. Em 4º lugar, temos Vegeta, o príncipe dos Saiyajins, que conquistou seu lugar com esforço, treinamento intenso e principalmente orgulho. A forma que o colocou nesse patamar foi o Ultra Ego, uma transformação ensinada por ninguém menos que o Deus da Destruição Bills. Essa forma não só elevou o nível de Vegeta como guerreiro, mas também o transformou em alguém que aceita a dor, como combustível para crescer ainda mais. O Ultra Ego funciona de maneira oposta ao Ultra. Instinto de Goku. Enquanto Goku busca evitar golpes e manter a mente calma, Vegeta mergulha no combate, absorvendo o dano e se fortalecendo com ele. Quanto mais apanha, mais poderoso ele se torna. Essa característica é uma homenagem direta ao estilo dos deuses da destruição, e por isso Vegeta é, atualmente, o mortal mais próximo de herdar esse título. Durante a luta contra Granola, mesmo sendo surpreendido, Vegeta mostrou domínio do Ultra Ego, enfrentando de igual para igual o guerreiro que havia se tornado o mais forte do universo por meio de um desejo. Ele não só resistiu aos ataques, como sorriu diante do sofrimento, provando que seu poder aumentava a cada golpe recebido. Sua aura púrpura, os olhos brilhando e sua presença no campo de batalha o tornaram um verdadeiro pesadelo para qualquer inimigo. Mais adiante, durante a luta contra Gash, Vegeta continuou demonstrando essa evolução. E embora tenha sido derrotado em alguns momentos, ele mostrou estar sempre aprendendo, superando limites e refinando o uso do Ultra Ego. Vale lembrar também que Vegeta enfrentou Moro em sua forma final, usando a técnica de Fission espiritual, que ele aprendeu em Yardrat, mostrando que, além de força, ele também tem técnicas avançadas. O motivo de Vegeta estar acima de Gohan Beast é justamente a consistência e o domínio sobre sua transformação. Gohan mostrou um feito grandioso, mas Vegeta está em constante evolução, treinando com um deus da destruição e usando um poder que exige autocontrole, resistência e sede de combate. Isso o torna um guerreiro completo, com técnica, inteligência e uma força que cresce sem depender de desejos ou momentos de raiva. Mesmo assim, Vegeta não está mais acima por um simples motivo. Ele ainda não venceu Goku, em suas formas mais recentes, e também não mostrou ser capaz de lidar com inimigos como Frieza Black. Por tudo isso,
Vegeta fica com o 4º lugar, sendo hoje um dos guerreiros mais temidos e respeitados de todo o universo. E com o Ultra Ego em constante aprimoramento, talvez seja apenas uma questão de tempo para ele subir ainda mais nesse ranking. Em 3º lugar temos Goku, o protagonista de Dragon Ball e, sem dúvidas, um dos personagens mais completos e versáteis da franquia. Com um histórico repleto de superações, transformações e batalhas épicas, Goku conquistou seu lugar entre os mais poderosos mortais do multiverso. Mas o que o destaca neste ranking é sua atual forma mais avançada, o instinto superior verdadeiro. Ao contrário das formas convencionais, o instinto superior não é apenas uma transformação baseada em força. É um estado mental onde o corpo se move por conta própria, sem a necessidade de comandos conscientes. Isso permite a Goku desviar de ataques e contra-atacar com perfeição absoluta. E quando ele atinge o nível completo ou verdadeiro, além de agilidade e precisão, ele adiciona poder ofensivo absurdo, algo que o torna quase intocável. Durante o Torneio do Poder, Goku usou o instinto superior incompleto para lutar de igual para igual com Jiren, um dos mortais mais poderosos de todos os universos. Já isso seria um feito absurdo. Mas o verdadeiro impacto veio nos arcos seguintes. Contra Moro, ele foi o único capaz de derrotá-lo de forma direta, após dominar o instinto superior completo. A luta foi tão intensa que, mesmo Moro absorvendo energia divina, não conseguiu segurar Goku no seu auge. Mais tarde, contra Gas, o mais forte do universo naquele momento, Goku mostrou outro nível de maestria com o instinto. Ele passou a controlar o estado emocional da técnica, adaptando seu estilo conforme a situação. Isso mostra que o guerreiro que sempre confiou no treinamento e na superação agora entende profundamente o equilíbrio entre mente e corpo, algo que poucos conseguem atingir. Goku está acima de Vegeta no ranking porque, apesar de ambos estarem em níveis divinos, Goku tem mais controle, mais resultados em batalha e maior versatilidade. Ele também conseguiu enfrentar o Gas em sua forma final e resistir bem mais que Vegeta, mesmo que os dois tenham se alternado nos combates. Sem falar que Goku é sempre o primeiro a compreender o nível de ameaça que um inimigo representa. Sua leitura de combate é afiada como nunca. Mas então, por que Goku está apenas em 3º lugar? A resposta é Frieza Black e Gas. Frieza superou todos os limites ao derrotar Gas e humilhar Goku e Vegeta com um golpe. Já Gas, por mais que tenha sido derrotado, teve um pico de poder que, tecnicamente, o colocou acima dos dois por um breve momento. E mesmo assim, Goku ainda foi essencial para aguentar essa luta. Por isso ele está no top 3, mas não no topo. Goku ocupa o 3º lugar como um verdadeiro mestre do instinto superior, um guerreiro que segue evoluindo sem parar. E se continuar nesse ritmo, não seria surpresa vê-lo tomar o 1º lugar em um futuro próximo. Em 2º lugar temos Gas, o guerreiro da raça Hitter que, graças ao desejo feito pelas esferas do dragão de cereal, se tornou o mortal mais poderoso do universo 7 naquele momento. Gas não chegou ao topo por esforço ou treinamento como Goku ou Vegeta. Ele simplesmente teve seu poder elevado ao limite, absoluto por um desejo, superando instantaneamente todos os seres vivos do universo. E isso por si só já é um feito gigantesco. A primeira grande demonstração do seu poder foi quando superou Granola, que também havia feito o mesmo desejo anteriormente. Mas Gas não só o superou, ele o esmagou com facilidade. Seu domínio sobre a energia e sua capacidade de criar armas de energia de todos os tipos o tornaram um lutador imprevisível e extremamente mortal. Além disso, ele possuía técnicas de controle, telecinese, escudos automáticos e uma resistência absurda, o que o tornou um adversário completo. Depois disso, Gas enfrentou Goku e Vegeta ao mesmo tempo, ambos em suas formas divinas mais poderosas, instinto superior e ultra ego, e ainda assim levou a melhor na maior parte do confronto. Ele forçou Goku a usar variações do instinto superior baseadas em emoções, algo que Goku só faz em situações extremas. Vegeta, por outro lado, mesmo com o Ultra Ego, não conseguiu vencer ou mesmo cansar Gas o suficiente. Esses feitos provam que ele, de fato, superava os dois naquele momento. Mas Gas ainda foi além. Quando seu corpo foi levado ao limite, Elec o forçou a liberar seu poder total, mesmo que isso o fizesse se deteriorar fisicamente. Foi nesse momento que ele se tornou o ser mortal mais forte já, visto em Dragon Ball até então, ultrapassando todos os limites conhecidos. Dessa forma, mesmo com o corpo desintegrando aos poucos, Gas continuava lutando com frieza e precisão. Porém, esse poder tinha um custo. Sua forma mais poderosa estava consumindo sua vida rapidamente. Mesmo assim, ele conseguiu dominar completamente o campo de batalha, até que apareceu Frieza Black. E foi nesse momento que Gas perdeu seu lugar no topo. Frieza não apenas derrotou Gas, ele o matou com um único golpe, em sua nova forma Black. Isso não diminui os feitos de Gas, mas mostra que, apesar de todo o seu poder concedido por desejo, ele ainda não tinha o controle total sobre esse poder. Seu corpo não aguentava a própria energia, e ele não teve tempo de evoluir ou treinar esse poder como os outros guerreiros da lista.
Gas ocupa o segundo lugar porque, por um período, ele foi o ser mais forte de todo o universo, acima até de Goku e Vegeta. Ele só não está no topo por ter sido superado por um Frieza, que treinou em outra dimensão e retornou com um poder nunca antes visto. Gas era uma bomba de poder puro, explosiva, intensa, mas instável. Se tivesse tido mais tempo para dominar esse poder, talvez estivesse em primeiro lugar com facilidade. Em primeiro lugar está ele, Frieza Black, o imperador do mal, que todos já haviam deixado de lado, retornou mais poderoso do que nunca e chocou o universo inteiro com uma nova forma que ninguém esperava. Após anos sendo superado por Goku, Vegeta e outros guerreiros, Frieza mostrou que nunca parou de buscar vingança. E o resultado foi uma evolução que o colocou acima de todos os mortais de Dragon Ball. O grande diferencial de Frieza Black não está só em sua força brutal, mas na forma como ele alcançou esse poder. Diferente de Gas e Granola, que precisaram de um desejo das esferas do dragão para se tornarem os mais fortes do universo, Frieza treinou por conta própria, e não foi qualquer treino. Ele passou 10 anos em uma sala de espírito e tempo, um espaço onde o tempo flui de forma diferente. Em apenas um curto período no mundo real, Frieza viveu uma década inteira em batalhas solitárias, se aprimorando e superando limites. O resultado disso foi a criação de uma forma inédita e temida, o Frieza Black. Nessa forma, seu corpo fica mais musculoso, escuro e envolto por uma aura densa. Quando ele surgiu para enfrentar Goku, Vegeta e Gas, ninguém acreditava no que estava vendo. Em um único movimento, Frieza atravessou o corpo de Gas, o derrotando instantaneamente. E lembre-se, Gas era o mortal mais forte do universo naquele momento, superando Goku e Vegeta. Mas Frieza o eliminou como se fosse um inseto. Logo em seguida, ele derrotou Goku e Vegeta ao mesmo tempo, os dois em suas formas mais poderosas, com apenas um golpe cada. Nem o instinto superior, nem o Ultra Ego foram capazes de reagir. E isso não foi uma luta equilibrada, foi um massacre. O próprio Frieza afirmou que aquela era apenas uma demonstração, como quem mostra o poder só por diversão. Frieza não usou desejos, não dependeu de nenhum ritual ou arma especial. Ele treinou, evoluiu e chegou ao topo apenas com dedicação e ódio, o que o torna ainda mais perigoso. Além disso, ele agora possui inteligência estratégica, controle emocional e experiência, elementos que antes eram suas maiores fraquezas. Com esse nível de poder, Frieza Black supera Gas, Goku, Vegeta, Granola, Broly e Jiren, e qualquer outro mortal que conhecemos até agora. Nenhum outro personagem teve um salto tão absurdo em tão pouco tempo, e o fato de ter feito isso sozinho o coloca em um nível que nenhum outro mortal alcançou. Frieza Black está em primeiro lugar com folga, e o mais assustador é que ele ainda pode não ter mostrado tudo o que sabe. Seu retorno não foi para ser um vilão comum, foi para ser o novo terror do universo. Ele é, até agora, o mortal mais poderoso da história de Dragon Ball. E essa foi a nossa lista dos 10 mortais mais poderosos de Dragon Ball até agora. Mas lembre-se, alguns desses personagens ainda têm muito o que mostrar. Goku, Vegeta, Broly e até Gohan Beast ainda podem surpreender no futuro, já que nem vimos todo o verdadeiro potencial deles em ação. Tudo pode mudar a qualquer momento, como sempre acontece em Dragon Ball. E, agora eu quero saber de você, concorda com essa lista? Mudaria alguma posição? Então comenta aí embaixo o seu top 10. Aproveita e se inscreve para não perder nenhum vídeo como esse. Até a próxima!